Depois de tanto barulho, silêncio. A casa parece maior agora, vazia de gritos, de passos pesados, de portas batendo. Ele se foi. E eu estou viva. Engraçado como o silêncio pode doer e ao mesmo tempo curar. Eu enterrei meu marido ontem. Chorei? Não. As vizinhas me olharam estranho, como se eu fosse um monstro por não derramar uma lágrima. Mal sabem elas que eu morri por dentro anos atrás. Mal sabem o que se passava entre essas paredes. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu acordei sem medo. Medo de respirar errado, de vestir a roupa errada, de falar o que penso. Medo de ser eu. Eu tinha só 22 anos quando me casei com ele. Era bonita, cheia de sonhos. E ele era o homem mais doce do mundo. Até deixar de ser. Se você me permitir, quero te contar tudo, com calma, do começo. Eu o conheci numa festa da igreja. Ele era gentil, educado, bonito, dessas belezas que enganam. Sorria fácil, me elogiava, segurava minha mão com delicadeza. Naquele tempo, eu acreditava que amor era isso. Alguém que te escolhe, que te protege, que te quer só pra ele. Ah, como eu era tola. Namoramos pouco tempo. Minha mãe achava que era cedo demais, mas eu, cega de amor, bati o pé. Casei apaixonada, de vestido branco, sonhando com filhos, casa cheia e domingos em família. Nos primeiros meses, ele ainda era o homem da festa. Carinhoso, presente. Mas logo as coisas começaram a mudar. Primeiro vieram as piadas sobre minha roupa. Essa saia tá curta demais. Vai sair assim pra quem olhar? Depois o controle. Amiga sua não presta. Por que tua mãe liga tanto? Não precisa trabalhar. Eu cuido de tudo. E eu, boba, achei que era cuidado. Achei que amor era isso. Abrir mão de tudo por alguém. Mal sabia que estava começando a perder a mim mesma. Um dia, ele chegou bêbado. Pela primeira vez me empurrou. Depois pediu desculpas chorando, ajoelhado, dizendo que me amava. E eu perdoei, porque ninguém nos ensina a sair. Só a aguentar, a suportar, a calar. Depois do primeiro empurrão, algo em mim rachou. Mas eu tapei a rachadura com desculpas, com esperança, com medo. Ele voltou ao normal por uns dias. Me trouxe flores baratas, compradas na calçada. Fez janta, sorriu. Disse que ia mudar. E por um breve segundo, eu acreditei. Mas o silêncio dele começou a gritar. Não me olhava mais como antes. Me vigiava com os olhos de quem procura erro, de quem quer motivo para machucar. Vieram os filhos. 2, quase seguidos. E aí ele teve a desculpa perfeita. Você não precisa sair. Tem que cuidar das crianças. Trancou minha liberdade com o pretexto da maternidade. E eu aceitei. Ficar em casa virou obrigação. As amigas pararam de ligar. Minhas irmãs mandavam mensagem, mas eu nunca respondia. Ele dizia que família só atrapalha, que queriam nos separar. E eu acreditei. Aos poucos deixei de ser mulher. Me tornei funcionária de uma casa que não era minha. Cozinhava, lavava, limpava, cuidava das crianças. Tudo com ele no quarto ou no bar. Chegava tarde, bêbado. Às vezes quieto, às vezes violento. Comecei a dormir de roupa larga. Escondia os hematomas dos braços com mangas compridas. Fazia maquiagem até para tirar o lixo, caso um vizinho me olhasse e percebesse. Mas ninguém via. Ou fingia que não via, porque o pior tipo de prisão é aquela sem grades. E o pior tipo de solidão é a que mora dentro de casa. No começo eu ainda achava que era só uma fase, que ele estava estressado, cansado, com problemas que eu não entendia. Mas com o tempo, percebi que o problema era ele, e eu era o alvo. Não foi de uma vez. Vieram os gritos antes dos tapas, as portas batidas antes dos empurrões, as ameaças veladas antes das claras. A primeira vez que ele me empurrou, disse que era culpa minha, que eu o provoquei. E eu, burra, acreditei. Comecei a andar pisando em ovos dentro da minha própria casa. O medo me acordava antes dos filhos. O pavor me fazia silenciar meu choro no banheiro. Eu vivia para evitar o estouro dele. Só que ele estourava mesmo assim. Sempre arrumava um motivo. Um prato mal lavado.
uma toalha fora do lugar, meu cabelo solto, meu olhar cansado. Eu parei de me arrumar. Não por desleixo, mas para não dar motivo. Qualquer elogio de alguém de fora era castigo certo em casa. Eu virei sombra de mim mesma, isolada, sem amigas, sem minha mãe por perto, sem ninguém. E quando ele saía, era pior, porque eu não sabia se voltava bêbado, se voltava com raiva, se voltava com o perfume de outra mulher. E eu ficava torcendo pro tempo parar, pra noite não chegar, pros passos dele não ecoarem no corredor. O medo, esse desgraçado, virou rotina. E eu virei invisível. Meus filhos ainda eram pequenos, mas já sabiam. Mesmo sem entender ao certo o que acontecia, eles tremiam só de ouvir o barulho da chave na porta. A mais velha, com 7 anos, puxava o irmão de 4 pela mão, e os dois se escondiam debaixo da cama. Ninguém ensinou isso pra eles. Foi o medo. Eu ouvia as risadas dele na calçada antes mesmo de entrar. Sabia quando vinha bêbado. Sabia quando vinha com raiva. E às vezes, vinha com os dois. Era sempre igual. Jogava a marmita na mesa, chutava a cadeira, reclamava do arroz, da casa, de mim, da vida. Dizia que eu era um peso morto, que não servia pra nada, que nem bonita eu era mais. E eu ali, parada, cabeça baixa. Se eu olhasse pra ele, levava tapa. Se chorasse, levava tapa. Se ficasse calada demais, também. Já não existia lógica. Só dor. Ele dizia às vezes que ia embora. Eu rezava pra isso. Mas nunca ia. Sumia uns dias, voltava com cheiro de cigarro, de bebida, de perfume barato, às vezes com marcas de batom no colarinho. E mesmo assim, me exigia tudo, como se eu devesse agradecer por ele ter voltado pra casa. Eu queria fugir. Tantas vezes pensei em sair correndo no meio da noite com os meus filhos no colo. Mas o medo me travava. Medo de morrer. Medo dos meus filhos passarem fome. Medo de ele ir atrás. E ele ia. Eu sabia que ia. Uma noite ele chegou transtornado. Bateu em tudo. Em mim. Neles. Minha menina ficou com um roxo no braço que durou semanas. Eu chorei escondida no banheiro, mordendo a toalha para não acordar ninguém. Naquela noite, me olhei no espelho. Me forcei a encarar aquela mulher magra, o cabelo ralo, olheiras profundas, e um olhar vazio que eu já nem reconhecia. Aquilo era eu? Ou era o que sobrou de mim? Mesmo assim, no dia seguinte eu levantei. Fiz café. Limpei a casa. Dei banho nas crianças. Coloquei um sorriso no rosto. Fingi. Como sempre. Uma vez, a vizinha da frente ofereceu ajuda. Eu sorri, agradeci, disse que estava tudo bem. Sempre dizia isso. Porque se eu dissesse a verdade, era como abrir uma represa. E eu não sabia se teria força para segurar a enxurrada. Às vezes, de madrugada, quando ele roncava do lado, eu o encarava no escuro. Pensava em sufocar ele com o travesseiro. Pensava em fugir. Mas tudo acabava do mesmo jeito. Eu deitada, orando em silêncio, pedindo só mais um dia. E o mais cruel de tudo é que ele nunca precisou de cadeado para me prender. Porque a prisão era eu mesma. Com o tempo, ele nem gritava tanto. Não precisava mais. Era como se tivesse descoberto que o silêncio podia doer ainda mais que os tapas. Começou a me ignorar. Passava por mim como se eu não estivesse ali. Sentava à mesa, comia, se levantava e saía sem dizer uma palavra. Eu perguntava algo e ele apenas me olhava com desprezo, como se estivesse tentando entender por que ainda respirava o mesmo ar que ele. Esse desprezo era mais frio que qualquer surra. Eu me arrumava às vezes. Tentava. Passava um batom, fazia um coque no cabelo. Uma roupa simples, só para não me sentir morta. Ele olhava e soltava um riso seco. Vai pra onde assim? Quer se exibir pra quem? A vergonha me invadia na hora. Tirava tudo. Lavava o rosto. Voltava pro avental, pra pia, pro silêncio. Um dia, perguntei se podia levar as crianças ao parquinho da esquina. Era uma tarde linda. E eles estavam tão agitados. Ele nem respondeu. Só ficou olhando a televisão, como se eu fosse uma sombra no cômodo. Quando insisti, ele desligou a TV, me olhou fixo e disse: se sair por aquela porta, não volta mais. E eu não saí. Não por covardia,
mas por medo do que ele poderia fazer depois. Medo de voltar e encontrar tudo pior. Medo dele fazer algo com as crianças. Medo do inferno que eu já conhecia se tornar um novo tipo de dor. Me tornei cinza. Me tornei pequena. Me tornei quase nada. Minha vida virou uma sequência de dias iguais. O mesmo café, a mesma louça, os mesmos gritos que às vezes vinham, às vezes não. Mas a tensão nunca ia embora. Era como morar num campo minado. A qualquer passo, tudo podia explodir. As crianças cresceram dentro disso. Tentavam sorrir. Tentavam me fazer rir. Mas era difícil quando a alma pesa tanto. Mesmo assim, eu sorria para eles. Fazia de tudo para esconder a dor. Para eles não crescerem com ódio. Mesmo sabendo que um dia, inevitavelmente, entenderiam tudo. Eu sonhava às vezes com outro lugar. Com uma casa pequena, simples, só minha e deles. Onde a gente pudesse rir alto, comer na hora que quisesse, ouvir música sem medo. Mas quando o sonho acabava, vinha o som da chave na porta, e eu voltava para o chão frio da realidade. Houve uma época em que eu ainda acreditava que o amor podia morar em um toque, que um abraço podia curar o medo, que o carinho, mesmo raro, ainda podia me aquecer. Mas com ele, o toque era só mais uma forma de controle. Não importava se eu queria ou não. Meu corpo era dele. Sempre foi. Pelo menos era assim que ele falava. Mulher minha tem que cumprir seu papel. Dizia entre um gole de cachaça e outro. Às vezes nem falava nada. Só me puxava. E eu ia. Não por vontade, mas por medo. Aprendia a apagar os olhos. A sair de mim enquanto ele fazia o que queria. O teto virou meu confidente. Eu contava as manchas da pintura enquanto ele terminava. Depois ele dormia, roncando como um animal saciado, e eu ficava ali, acordada, lavando no escuro uma parte de mim que não saía com água. Não era só o corpo. Era a alma que ele invadia. O jeito que ele me olhava, como se eu fosse uma obrigação, uma boneca sem sentimento. E o pior era saber que se eu negasse, ele poderia fazer pior. Já fizera antes. E eu sabia até onde ele podia ir. A primeira vez que chorei em silêncio depois disso, percebi que algo dentro de mim tinha morrido. Aquela parte que ainda esperava por carinho, por desejo mútuo, por respeito, já não existia. O corpo que eu via no espelho não era mais meu. Me sentia suja mesmo sem tocar em nada, culpada por algo que nunca escolhi. E ainda tinha que sorrir para as crianças no café da manhã. Fingir que tudo estava bem, esconder as lágrimas com farinha e pó de café. Ele achava que era homem por isso. Por me possuir, por me dobrar. Mas nunca percebeu que quanto mais me usava, mais perdia. Porque um corpo se reconstrói, mas quando a alma sangra, ela não esquece. É estranho como a gente aprende a sorrir com a boca fechada. Os dias passavam devagar, arrastando meus passos como correntes invisíveis. Eu fazia tudo. Cozinhava, lavava, cuidava das crianças, limpava a casa como se estivesse limpando também a dor que insistia em morar em mim. Mas ela nunca saía. Só se escondia um pouco quando os pequenos riam. Ah, meus filhos. Eles eram minha luz. A única coisa que ainda me fazia levantar da cama. Mas até neles eu comecei a ver reflexos do que eu escondia. A mais velha já tinha medo do pai. Se encolhia quando ele gritava. O pequeno perguntava por que eu chorava dormindo. Eu negava, claro. Dizia que era sonho ruim. Que logo passava. Mas não passava. Tinha dias em que eu parava diante do fogão com a colher na mão e o olhar perdido. O arroz queimava e eu nem via. Outros, eu olhava pela janela e pensava: e se eu simplesmente desaparecesse? Será que ele sentiria? Será que as crianças entenderiam? Mas aí eles corriam até mim. Um com o desenho que fez, outro pedindo colo. E eu voltava. Eu sempre voltava. A verdade é que eu já não existia. Só resistia. A mulher que eu fui um dia morreu em silêncio. Morreu a cada noite em que ele me puxava sem olhar nos meus olhos. Morreu quando ouvi a primeira ameaça. Quando vi a primeira garrafa quebrada. Morreu quando entendi que ninguém viria me salvar. Mas eu ainda estava ali. Não por mim, mas por eles. Eu sorria. Fazia vozes engraçadas nas histórias de dormir. Inventava um mundo onde tudo era mágico. Mas por dentro, eu gritava. E o pior de tudo era o silêncio. Teve um dia, um só,
em que eu quase fui embora. Era tarde da noite. Ele tinha saído depois do jantar, como sempre fazia quando queria esfriar a cabeça. Mas eu sabia. Ele ia beber. E talvez com outra. As crianças já dormiam. O silêncio da casa era tão profundo que dava medo. E foi ali, de pé, olhando para a janela da cozinha que eu pensei: e se eu pegasse só uma muda de roupa, juntasse os dois no colo e sumisse no escuro? Comecei a planejar em pensamento. Onde esconder os documentos? Como não fazer barulho? Me imaginei indo até a rodoviária, inventando uma desculpa para os meninos. Mas aí veio a realidade, como uma pancada fria. Eu não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém por perto. Nem uma amiga. Nem um parente. Ele fez questão de isolar a gente de tudo. E eu deixei. E mesmo se eu fugisse, ele ia me achar. Ele sempre disse isso. Você é minha. Se tentar fugir, te pego nem que seja no inferno. Senti um arrepio subindo pelas costas. O medo me dominava. Não era só o medo de apanhar. Era o medo dele fazer algo pior. Comigo. Com os meus filhos. Voltei pro quarto e fiquei deitada, sem dormir. Só ouvindo o tic-tac do relógio na parede. Quando ele voltou, já era madrugada. Tinha cheiro de álcool e perfume barato. Jogou os sapatos no canto e deitou sem dizer nada. Fiquei imóvel, sentindo o colchão afundar. Meus olhos abertos no escuro. Meu coração, preso entre o impulso de fugir e a certeza de que eu não tinha saída. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Como sempre. E eu também. Como sempre. Mas por dentro, algo tinha mudado. Talvez eu ainda não tivesse forças. Mas agora eu sabia que precisava sair. Nem que fosse um passo por vez. Porque se eu ficasse, eu ia morrer. E nem precisava ser com sangue. Bastava continuar vivendo daquele jeito. O tempo passou. Devagar. Pesado. Como um inverno que nunca acaba. Meus filhos cresceram vendo coisas que criança nenhuma deveria ver. Me olhando com olhos de pena. Me abraçando com cuidado, como se eu fosse de vidro. E, de certa forma, eu era. Cada dia com ele era um teste. Um teste de paciência, de sanidade, de resistência. Ele cada vez mais grosseiro. Mais calado, mais rancoroso. A bebida aumentou. E junto dela, os xingamentos vazios. Os olhares de nojo. Era como se eu fosse a culpada por ele ser o que era. Mas então, o castigo começou. Devagar, quase imperceptível. Primeiro, tropeços bobos. Depois, objetos caindo da mão. A tosse seca. A fadiga. O cheiro do medo dele se misturava com o suor. Ele foi ao médico às escondidas. Voltou mudo. Pálido. Mais violento com o silêncio do que com as palavras. Mas o tempo não tem pena de ninguém. O corpo dele começou a trair tudo o que ele achava que controlava. Começou a perder os movimentos das pernas, depois das mãos. Ficava dias trancado no quarto, urrando de dor e frustração. Quebrava objetos com o que restava de força, até essa também sumir. E quem teve que cuidar dele? Eu. A mulher que ele feriu por dentro e por fora. A que ele chamava de burra, de inútil, de lixo. E eu cuidei. Sem sorrir, sem reclamar, sem desistir. Trocava a fralda dele olhando nos olhos. Servia a comida na boca que um dia me gritou horrores. Limpava as feridas dele com o mesmo carinho que ele nunca teve pelos meus machucados. Ele odiava depender de mim. Cada toque meu doía mais do que a própria doença. O orgulho dele apodrecia junto com o corpo. E ele chorava. Às vezes alto, às vezes em silêncio. Uma noite, ele tentou me morder enquanto eu o limpava. Outra, chorou e me chamou de minha flor. Hipócrita. Não pediu desculpa. Nunca reconheceu nada. Mas o olhar dele foi mudando. Do ódio para o medo. Do medo para a rendição. Eu via nos olhos dele a consciência do próprio fim. E era como se cada dia fosse um tijolo no túmulo em que ele próprio se deitava. A doença o consumia. E ele sabia que estava pagando. E sabia exatamente por quê. A doença foi roubando tudo dele. Primeiro o corpo, depois o orgulho, por fim, a coragem. Ele já não comia sozinho, não falava com firmeza, não tinha forças nem para apertar minha mão. Mas o que mais doía nele não era a fraqueza,
Era o medo, um medo que transbordava pelos olhos todas as noites. E eu vi esse medo de perto. Todos os dias. Ele, deitado, olhando para o teto como se tivesse certeza de que lá em cima alguém o esperava, mas não com flores. Não falava sobre arrependimento. Nunca teve essa humildade. Mas eu sabia que cada vez que ele me via chegar com a vasilha de comida, com a toalha limpa, com o balde de água morna, ele lembrava de cada vez que me fez chorar escondida no banheiro. A pior parte era vê-lo tentar ser humano no fim. Um dia, tentou segurar minha mão por mais tempo. Outro, sussurrou meu nome com a voz falhando. Não era amor. Era desespero. Era a certeza de que o tempo não volta, de que o corpo não responde, de que a alma carrega marcas que ninguém apaga. Ele estava apodrecendo devagar. E eu, ali, do lado, inteira. Era a primeira vez em décadas que eu me sentia maior do que ele. Não por prazer, mas por justiça. Eu não precisava mais me calar. Não precisava fingir que era fraca. Porque ele sabia. No fundo ele sabia. A morte estava vindo. E ela não vinha com pressa. Ela vinha como ele foi comigo. Devagar, implacável, sem piedade. O tempo parecia ter esticado cada dia dentro daquela casa. As paredes já não tinham mais cor, e os móveis pareciam ranger como se soubessem dos pecados que ali habitaram. A cama onde ele jazia era agora uma ilha cercada por memórias. Um altar sombrio, onde ele pagava cada centavo de dor que me cobrou. Ele já não se movia. Tinha perdido o controle das mãos, das pernas, do orgulho. O olhar vivia perdido no teto. Como se conversasse com demônios antigos ou pedisse explicações a um Deus que ele só lembrava de xingar nas noites de raiva. Eu continuava ali, firme, como a sombra que o tempo não conseguiu apagar. Alimentava, limpava, trocava suas fraldas com a mesma calma que ele nunca me permitiu ter. Mas por dentro, cada gesto meu ardia. Não de raiva, mas de justiça. Uma justiça fria, lenta e silenciosa. Ele gemia durante a noite. Às vezes gritava nomes que eu não conhecia. Outras vezes chamava pelos filhos, que já estavam crescidos e distantes. Não quiseram saber dele. Talvez tenham sentido em silêncio o peso que ele colocou sobre mim. Talvez só não quisessem repetir o ciclo. Eu nunca os culpei. Uma noite, acordei com ele chorando alto. Tentei ignorar, mas o som me atravessou. Fui até ele. Seus olhos me imploravam por alguma coisa. Talvez por perdão. Talvez por consolo. Mas eu não disse nada. Só segurei a mão dele, seca, frágil, e permaneci ali, firme, forte, em silêncio. Ele tentou falar, mas a boca só balbuciava sons sem forma. Foi então que entendi. Ele queria dizer algo antes do fim, mas o corpo já não obedecia. E eu, mesmo ouvindo o que talvez fosse um último pedido, não respondi. Deixei que ele sentisse o mesmo que eu senti durante anos: impotência, silêncio e solidão. Na manhã seguinte, ele ainda respirava, mas não havia mais luz nos olhos. Estava ali, mas já não estava. Um corpo preso num quarto escuro do tempo. E eu, de pé, respirava com a paz de quem sabe que o fim estava próximo. E o fim, às vezes, é a única forma de libertação. Não sei se foi numa segunda ou numa sexta-feira. Os dias já não tinham mais nome. Tudo era igual. A única diferença naquela manhã foi o silêncio. Não o silêncio comum da casa vazia, mas aquele silêncio, o do fim. Entrei no quarto com o prato de mingau que ele mal conseguia engolir. E soube. Antes mesmo de chegar perto, soube. Ele estava deitado de lado, os olhos entreabertos, o peito imóvel. A respiração que antes gemia, agora não fazia barulho nenhum. Um silêncio que gritou mais alto do que todos os tapas, gritos e xingamentos que ele me jogou a vida inteira. Fiquei parada, por minutos, horas ou talvez segundos. O tempo parou. A bandeja tremia nas minhas mãos, mas não caiu. Eu não chorei, não gritei, só olhei. Olhei como quem vê uma porta finalmente se abrir e deixei o prato ali, em cima da cômoda, intacto. Liguei para o hospital, depois para os filhos. Fiz tudo como se estivesse escrevendo um roteiro que ensaiei por anos. Vieram, cuidaram dos trâmites, fizeram o velório. Uma coisa simples.
fria, rápida, sem flores demais, sem lágrimas demais. Apenas o suficiente para fechar a tampa do caixão e encerrar oficialmente uma existência. Voltei sozinha para casa. Me sentei no sofá velho da sala. A luz do fim da tarde batia na parede e eu observei cada sombra como se fosse uma lembrança. Lembranças de tudo que não vivi, dos anos que ele me roubou, da juventude que ele esmagou, dos sonhos que ele transformou em medo. Mas ali, naquele silêncio novo, eu respirei diferente. Pela primeira vez em décadas, respirei fundo, respirei sem peso, sem medo, sem ter que ouvir o som da chave girando na porta, ou da voz dele me ordenando o que fazer. Pela primeira vez, eu era só minha, inteira, viva. E foi naquele instante que entendi. Eu ainda estava aqui. Eu tinha 56 anos quando comecei a viver. Não falo de sair por aí sorrindo, cheia de planos e sonhos como uma menina de 20. Falo de algo mais simples e mais profundo. Falo de acordar e saber que ninguém vai me mandar calar a boca. Falo de poder sair na rua sem dar satisfação, de vestir uma roupa bonita sem ouvir que tô me mostrando, de sentar na praça e olhar o mundo sem medo. Nos primeiros dias depois que ele partiu, eu andava pela casa como uma estranha. Tocava as coisas, abria gavetas, descobria pertences meus que ele tinha escondido, cartas que nunca me deixou enviar, roupas que proibiu de usar. Era como visitar o túmulo da mulher que fui, mas aquela mulher não existia mais. Com o pouco que restou, comecei a costurar roupas. Sempre tive talento. Quando criança, minha mãe me ensinou a mexer com agulha e linha. Ele nunca deixou eu trabalhar fora, mas costurar para dentro de casa era permitido. Agora, era meu sustento. Fiz uma plaquinha, pendurei no portão. Consertos e ajustes. E elas começaram a vir, mulheres como eu, com histórias parecidas, olhares cansados, mas com vontade de resistir. Entre uma barra de calça e um zíper quebrado, trocávamos desabafos. E ali, bordando com fios invisíveis, fui costurando também uma nova versão de mim mesma. Comecei a caminhar todos os dias na praça. Fiz amizade com Dona Norma da Quitanda, seu Vicente do Açougue. Até um convite para um forró apareceu, mas eu ri. Disse que ainda não era hora. Mas quem sabe um dia. Aprendi a viver no silêncio, mas um silêncio de paz. Troquei as grades do portão por flores. Pintei a parede de azul claro. E no espelho, comecei a me reconhecer. As rugas. Cada uma contava uma parte da minha luta. E por mais estranho que pareça, aprendi a gostar delas. Viver aos 56 não é recomeçar. É, na verdade, começar pela primeira vez. Porque até então eu só tinha obedecido, suportado, sobrevivido. Agora, eu existia. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que não importa quanto tempo leve, o mal se paga. E um dia, a liberdade chega. Se você chegou até aqui, é porque talvez tenha vivido algo parecido. Talvez ainda esteja vivendo. Talvez esteja aí, em silêncio, escondendo hematomas com maquiagem, engolindo gritos para não provocar o monstro, sonhando com uma liberdade que parece impossível. Eu sei, eu fui você. Durante anos, achei que merecia aquilo. Que se eu fosse mais obediente, mais submissa, mais esposa de verdade, ele mudaria. Mas a verdade é que quem bate uma vez e é perdoado, aprende que pode bater de novo. E quem ama não destrói, nunca destrói. Ele tirou de mim tudo o que podia. Juventude, sonhos, autoestima, até minha voz. Mas uma coisa ele não conseguiu levar: a minha capacidade de sentir. E quando ele se foi, essa força que ficou dentro de mim floresceu como uma flor em meio aos escombros. Hoje, não quero justiça. Já tive. O tempo fez o que eu não tive coragem de fazer. Ele definhou, preso no próprio corpo, precisando de mim, justo de mim, para comer, para se limpar, para respirar. E eu cuidei, não por ele, mas por mim, porque eu precisava sair inteira, e não com mais rancor. Agora, eu vivo, devagar, aos poucos, costurando o que restou de mim. E quero te dizer que ainda dá tempo. Se você está viva, ainda dá tempo. Não importa se você tem 20, 40 ou 60 anos.
Liberdade não tem idade. Felicidade não tem prazo. Você não é egoísta por querer paz. Você não é ingrata por querer amor de verdade. Você não é louca. Você está presa. E toda prisão tem uma brecha. Procure, lute, planeje, peça ajuda, mas não se entregue. Porque viver é um direito. E você merece. Merece tanto quanto eu mereci. Mesmo sem saber. Com todo o meu carinho. Uma mulher que só começou a viver depois dos 50.